AMD versus Intel. É a briga que todo fanboy adora, né? Fanboy AMD, fanboy Intel. E provavelmente você já viu 1 milhão de vídeos com benchmarking, com mostrando desempenho real em games dos jogos, como é que o jogo roda em tal processador, quanto é que roda em tal outro processador, quanto é que roda no AMD, quanto é que roda no Intel, como é que ele renderiza lá os vídeos, né? Por exemplo, como é que o AMD renderiza vídeos, como é que o Intel renderiza vídeos, e sempre mostrando que tal processador é superior a tal. Porém, eu vejo um pouco de distorção sempre no que eles estão mostrando, né? E nunca mostra a parte que realmente interessa, que é a parte que todo mundo quer saber, né? Primeiro, minha opinião é que hoje a AMD e Intel são empresas que produzem produtos semelhantes, porém para propostas diferentes, cada uma buscando o seu nicho de mercado. Então a gente vai falar um pouquinho aí nisso aí, seguindo essa tabelinha aqui que eu montei para tentar simplificar um pouco, né? Uma coisa bem simples, para não trazer muitos dados complicados para vocês. Então vou mostrar uma primeira parte aí. Há algum tempo atrás, provavelmente alguém hoje também fala isso, que processadores AMD são melhores para jogos. E você vai dizer, esse cara tá louco, né? Porém, por algum tempo existiu sim vamos dizer, uma supremacia de performance de processadores AMD. Quando? Quando a Intel fez caca quando lançou o Pentium 4, né? Lá no ano 2000. Tá aqui, ó, Pentium 4, ó, pra você ver. Por quê? Por que isso? Quando a Intel lançou o Pentium 4, ela lançou numa nova arquitetura. E essa nova arquitetura é diferente do seu antecessor, não sendo uma evolução. Por exemplo, a arquitetura CJ86, daí fizeram que são um derivado ali do Intel 8086, daí virou X86, né? E por assim foi indo. Daí depois com um probleminha ali de não poder, né, ela registrar números, né? Registrar números, ela simplesmente registrou a marca Pentium, né, em 1993. De lá pra cá, né, ou seja, até o ano 2000, ela foi fazendo Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, dominando o mercado em vários aspectos. Porém, quando ela lançou o Pentium 4, ela mudou praticamente grande parte da arquitetura, visando aí ter na cabeça dela mais desempenho. Porém, logo que foi lançado, o Pentium 4 tinha um desempenho inferior aos próprios Pentium 3 que tinham sido lançados por último. Então, era um produto novo, mais caro, e perdia para a própria linha da própria empresa, entendeu? Então o negócio ficou meio desbalanceado, desculpa. Em 1999, a AMD tinha lançado o Athlon, que era a nova linha de processadores. Bom, aqui ó, eu voltei para vocês ó, o ano de lançamento, por quê? Por exemplo, o Pentium, né? O Pentium 4, no caso, ele foi fabricado de 2000 a 2006, né? Ele teve um fim na sua vida. Porém, o Celeron da AMD e o Athlon ainda continuam no mercado até hoje. Pode ver que a lisura, né, a litografia aqui, ó, é a litografia atual que a AMD está trabalhando, de 28 nanômetros. E o Phenom da própria AMD morreu, né, nesse percalço aí quando saiu a linha FX. Que os Phenom era praticamente o alto desempenho da AMD, né, que foi lançado lá em 2007. Então, com isso aqui, ó, tem a parte que nos interessa, né, que é praticamente a geração atual na cabeça da AMD, e os Core I, né, e suas evoluções dentro das suas gerações, vamos pressupor. Então, houve um tempo que a AMD simplesmente dominava o mercado, né? E aqui, né, quando mudou lá para a sétima geração de processadores, se não me engano, a, já tinha o Core I, né, os Core I, que foram lançados em 2009 com 45 nanômetros. Porém, também não teve aquele desempenho que a própria Intel queria. Só para entender um pouquinho, pessoal, voltando mais uma geração passada. No Pentium 4 teve uma arquitetura nova, porém não deu certo. E a Intel investiu muito em marketing. Quem não se lembra do Intel Inside, né, tecnologia Hyperthread, que não deu muito certo.
Mesmo os Pentiums Extreme perdiam para os Athlons equivalentes, vamos dizer assim, em termos de processamento. Teve muito marketing e tudo, porém até eu fui uma vítima disso. Na época eu era um pouco leigo e eu tinha esse processadorzinho aqui, irmão, no meu antigo PC. Era um Cyrix 5x86 de 100 MHz. Isso aqui era praticamente uma calculadora HP, né? Rodei Doom e o Prince of Persia nele só. A única coisa que eu estava de jogar nesse computador. Até preferi jogar no meu Mega Drive 16 bits que nesse processador aqui, nesse PCzinho aqui, né? E queria um PC top, fui lá e comprei um Pentium 4 3,06 GHz com o primeiro, né, da linha com tecnologia Hyperthread. E no começo, né, eu não senti muita diferença, porque o pessoal da minha rua só tinha o Pentium 3 ou tinha Duron, né, que era os PCs antes do Sepra, uma linha, não antes, né, uma linha um pouco antes e durante o Sepra. Era o Duron, o KC2, então, né, como eu via que o desempenho do Pentium 3 era superior ao Duron, né, que não competia direto com o Pentium 3, né, competia só com o Sepron e o Celeron, né, no caso, eu fui lá e acabei comprando um Pentium 4. Porém, logo 2 ou 3 anos depois eu vi que o processador era realmente muito limitado. Isso, pessoal, quando for jogar CS Source em casa com um bot, o jogo eu não conseguia rodar com 15 bots. Eu tinha placa gráfica, tinha tudo e não rodava o jogo de jeito nenhum. Eu botava mais de 8 bots na partida junto comigo, o PC travava, né? Ficava aquela lentidão total. 10 frames ali. Então, agora saindo um pouco da minha historinha ali, aí só pra constar, pra substituir eu fiz uma cagada maior ainda. Fui lá e comprei um dual core, que na minha cabeça era um processador melhor e com melhor custo-benefício. Em vez de eu pegar um Core 2 Duo, que pra mim era um pouco mais caro, era quase o dobro do dual core. E quando a Intel ali lançou o Core 2 Duo, ela já praticamente ali ela usou a mesma arquitetura do Pentium 3 e só evoluiu, né? Agregando novos cores e usando a tecnologia Hyperthread do Pentium 4 sobre a arquitetura do Pentium 3, né? E criando novos núcleos físicos, vamos dizer assim. Teve o Core 2 Duo, o Core Duo, né? O Core 2 Duo e o Core 2 Quad. Daí você pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha no nanômetro, ano de lançamento e tal, se você quiser dar uma analisada maior nos dados. Só que a AMD não ficou parada, né? A AMD, ela, depois a gente falar, ela tem muitos defeitos, né? Porém, ela foi, por exemplo, o primeiro processador 64 bits no mercado, quem foi que lançou? A AMD Athlon 64. Primeiro processador dual core, Athlon X2. Primeiro quad-core, Athlon X4, né? Primeiro hexa-core, o pessoal tá falando isso de mercado, tá? Não na linha Extreme. A gente sabe que na época tinha o Xeon, os Intel Xeon, né, que chegava a ter hexa-core, porém para a linha desktop, né, para você ter na sua casa, nós tínhamos processadores extremos, né, os Phenom X6, que tem um desempenho bem parecido dos Bulldozer 6100. E mais uma vez a Intel, né, saiu na frente e lançou o Core i primeira geração, que é daí saiu aquela daí dividiu novamente, não era mais só Celeron e Pentium, né? E Core 2 Duo e Dual Core, né? Ela foi lá e lançou o que? 3 linhas de processadores com um desempenho diferente. Mais uma linha Extreme, né? O i3, né? O Core i3, o Core i5 e o Core i7. E no Core i7 ela adicionou uma linha Extreme, né? Porém, essa primeira geração aqui dos Core i ainda sentia dificuldade em bater de frente com os Phenom e com os Athlon. Por quê? Porque um i3, por exemplo, perdia desempenho para um Athlon 64 da vida, dual core. Um Athlon X2 ia lá dar uma surra no i3. Aí você pegava lá o i5, perdia para os Phenom padrão, né, e para os Athlon X4. E os i7, né, levava surra dos Phenom X6. Não digo uma surra assim, nossa, um desempenho incrivelmente acima, mas por ser uma geração nova de processadores, sempre se espera o quê? Se espera que vai fazer o seu papel e mostrar que veio.
e os Core i não mostraram esse desempenho que todo mundo esperava. Então lá em 2011 veio a segunda geração, né? Se eu não me engano, Sandbridge, que veio lá o i5 2500, o i6 2600, i6 não, desculpa, o i7 2600 e o 2700, né, que também era i7. E vocês podem ver aqui, ó, que na segunda geração, em 2011, tanto a Intel como a AMD, quando lançou o FX Bulldozer, usavam a litografia de 32 nanômetros, né? Que também foi usada na primeira, os últimos lançamentos da primeira geração do Core i. Porém, né, a proposta dos FX Bulldozer, né, da AMD era o que? Era fazer processadores com uma arquitetura barata e com custo-benefício bom. Só que logo no lançamento se viu que esse núcleo, né, a nova arquitetura e tal, não teve o desempenho esperado. Porque havia uma flutuação muito grande de desempenho, né? Ela não conseguia manter um desempenho padrão com aquela variação que todo mundo já estava acostumado. A variação era enorme, assim, tipo, de desempenho. Você estava em 100%, você caía para 20%, caía para 50% de desempenho do processador de uso, e de repente você ia para 100%, e daqui a pouco você caía para 20, 25% e voltava para 100%. Então, essas quedas bruscas de desempenho fizeram logo no próximo ano ter uma correção da arquitetura, né? E lançaram o FX Vishera, né? Ou seja, aqui saiu aquela linha de 4 núcleos, o FX 4100 e seus derivados, 6 núcleos, FX 6100 e seus derivados, e os 8 núcleos, 8150, né? FX 8150 e seus derivados. E posteriormente adicionaram um 3 ali, né? Ou seja, ficou FX 43, não 41, ou seja, FX 4300, o FX 6300 e o FX 8350. E vendo aqui, ó, em 2012, né, a AMD não ficou parada. O que eu vejo? A AMD lançou o Vishera, mas lançou na mesma litografia e mesma, só que corrigindo a arquitetura Bulldozer e mantendo a mesma litografia, né? Então, a Intel, nessa segunda geração, já conseguia ter um desempenho superior aos novos, até superior aos novos processadores de Vishera, né? Os novos núcleos. Porque o aproveitamento por núcleo da Intel estava com um melhor desempenho, até por causa da questão de arquitetura, ou seja, não tinha como comparar, né, arquiteturas diferentes, né, não tem como se comparar, ou seja, um 8350, por exemplo, a AMD na arquitetura deles diz que tem 8 núcleos e um i7 2600 tem 8 threads, porém o i7 tem um aproveitamento por núcleo do que o 8350, é uma arquitetura diferente, o que lhe dá um desempenho maior. Porém a Intel cobrava por esse desempenho a mais, ou seja, e a construção do FX era mais fácil de fazer. Assim, os preços do AMD sempre são inferiores aos seus concorrentes. E você pode até comparar, por exemplo, um 8350 comparando com um i5, né? Se você fez no custo-benefício. E a partir daqui, ó, a AMD simplesmente dormiu no ponto. Ou seja, ela parou de investir na linha de processadores. E só criou alguns derivados, tá? Mas toda a litografia, toda a arquitetura continua a mesma. Até ela acabou lançando a linha 95, né? 9590, 9570, que são processadores que até hoje eu não entendi muito bem para que vieram, né? Se eu posso pegar um 8350 e fazer overclock e chegar no mesmo clock aí de um 9590. Porém, como se diz, nem todo mundo sabe fazer overclock e fazer o uso dos FX do jeito que eles merecem, né? Porque o grande trunfo, né, do FX é o overclock. Tanto que
FX antes era um derivado, né, de como tem lá os i5-2600K, por exemplo, que tem o clock desbloqueado, né? Os Athlon FX, sim, isso é mesmo, antes era AMD Athlon FX, eram os Athlon, desculpa, que tinham um multiplicador desbloqueado, ou seja, você podia fazer overclock, você entra na placa-mãe, botar o clock que você queria e pronto, né? Fazendo alguns outros ajustes ali de voltagem, V-Core e tal, no processador. Então, a Intel, ela começou a aprimorar o produto dela e lançou a terceira geração em 2012, quarta geração em 2013 e a quinta geração em 2015, né, que são os processadores Extreme ali, e mantendo, né, a litografia. E em 2015 para 2016 lançou os Skylake, né, a sexta geração de processadores já com lisura de 14 nanômetros. E para 2016, né, esse ano corrente, não sei que ano você está vendo esse vídeo, vai sair o Kaby Lake, né, e a AMD vai praticamente despertar e lançar a arquitetura Zen, né. Então, muitos rumores em volta dos processadores Zen, arquitetura Zen que está vindo aí com a AMD. Não sabe muito bem se o que a AMD tem para lançar, né? Se realmente vai vir com a mesma proposta da Intel ou tal, ou se vai ser novamente processadores de baixo custo. E para 2017 a gente sabe que vai vir os processadores Canyon Lake com 10 nanômetros. Bom, como eu botei aqui, nesse período, né, de 2011 a 2015 e 2016 ainda vou deixar em aberto aqui, né? A Intel domina a supremacia de mercado quando o quesito é desempenho, né? Inclusive lançando processadores que não fazem muito sentido, como o i7 75, ó, preste atenção no nome que é complicado. O i7 7575C, que é da linha Extreme, né, quinta geração, e vem com uma placa gráfica integrada Iris Pro, né? Em alguns testes, né, eles comparam com o APU da AMD de 28 nanômetros, né, o A10 7850K, que a Iris Pro consegue nesse processador, nesse set, tem um desempenho ali de 10 FPS rodando na GPU integrada, a mais do que o 7850. Mas ali você pensa o seguinte: será que a Intel lançou isso pensando só em dizer assim, não, nós conseguimos fazer um APU melhor que a AMD, né? A AMD voltou, né, nesses últimos anos aqui de 2012 a 2015 muito seu foco para os APUs, tanto que em 2013 ela lançou o APU Jaguar, que está no Xbox One e no PlayStation 3, no PlayStation 4, desculpa. E contra a tecnologia das placas de vídeo R9, né? Aqui eu coloquei algumas observações. E em 2016 a AMD comprou a ATI Technologics, né, que era a ATI Radeon, e hoje é AMD Radeon, ou tirou simplesmente o nome. Então a Iris Pro tem um desempenho ali de 10% a mais em questão de FPS. Por o 7850K, o A10 da AMD, se tu pensar, ele custa hoje, né, na cotação de hoje ali, olhando hoje, ele custa R$ 650, enquanto o i7, que tem a melhor GPU integrada, vamos dizer assim, custa R$ 2.300 na base. Então percebe que a AMD se preocupou em fazer um custo-benefício bom, enquanto a AMD só se preocupou em fazer a melhor tecnologia e cobrar por isso. Então eu vejo que a AMD e a Intel não estão brigando entre si, e sim pegando nichos de mercado diferentes. Um exemplo clássico aqui: você sempre vai ver, por exemplo, o camarada fazendo um teste de benchmark colocando um i5 versus o 6300. Agora, se você pensar em termos de preço, né, eu posso pegar um i3 com um valor similar ao FX 6300 e comparar o desempenho.
ver quem vai ter o melhor desempenho. Você vai ver que o desempenho vai ser praticamente igual. Mesmo pegando um i3 ali, Skylake, um i3 Haswell, né, da quarta geração, você vai ver que o desempenho é praticamente o mesmo, né? Aí você vai dizer, então para que serve o FX 4300? É um processador de entrada, e se você fizer um overclock no 4300, você vai ter um desempenho parecido com o Zen 3 ali até terceira geração, entendeu? Então o FX 4300 pode sim bater um i3 terceira geração e conseguir manter ali praticamente o mesmo FPS. Não, agora vamos falar um pouquinho da história das duas empresas aqui. AMD significa Advanced Micro Devices, né? E está no mercado desde 69, enquanto a Intel Corporation começou em 68. As duas são da Califórnia, Estados Unidos, onde Montville, Santa Clara, Califórnia, que é a Intel, e outra em Sunny Valley, também na Califórnia. A princípio, a AMD era simplesmente uma cópia, e por muito tempo foi, né? Uma cópia da Intel até o lançamento do K5, né? Que foi lançado em 85. O cara de Kryptonita, né? Kryptonite. Então ficava meio que o primeiro processador ali da 100% original da AMD, mas que no fundo a gente vai ver que não é 100% original da AMD. Por quê? Porque a AMD comprou a empresa NextGen, né? Que era uma empresa quase que, vamos dizer, terceirizada de ex-engenheiros da Intel, que detinham ali a patente sobre a tecnologia x86. Ou seja, o K5 usava, bem dizer, quase toda a totalidade a tecnologia x86, a arquitetura, né? E, bom, agora, né, a atual aposta que a gente viu aqui da AMD hoje é GPUs. A AMD entendeu que unir placa de vídeo, né, com todo aquele portfólio de produtos que ela comprou da TI, tecnológicas, juntar com os processadores e gerar GPUs. O interessante é, quando foi que as GPUs se tornaram importantes? Justamente em 2006, quando o PS3, muita gente não sabe disso, o PS3 tinha uma GPU. Porém, ele tinha o que hoje a AMD chama muito revolucionário, né? Ela gosta de falar que é revolucionário, que é o Hybrid Crossfire, que é você unir uma placa de vídeo off-board com o desempenho de uma GPU integrada, né? Uma placa gráfica integrada diretamente no processador, trabalhando ali no mesmo clock do processador. Porém, o PS3 foi meio falho nessa parte. Muitos jogos tinham gráficos extremamente inferiores porque só usavam ou só a GPU ou só a placa gráfica off-board, né, que era um RSX da Nvidia. Por quê? Porque a AMD praticamente aprendeu com o erro do PS3. O PS3 tinha um processador, o Cell, e dentro do Cell tinha a sua GPU gráfica, né, integrada ali, ou seja, uma arquitetura heterogênea dentro de um próprio processador, fazendo uma APU, né. Aqui, pessoal, eu botei GPU e APU, que foi um embedonho. Então, ela criou a sua APU, né, que é Advanced, que é a unidade gráfica avançada de processamento. Desculpa, é unidade avançada de processamento. Ó, me deu uma enrolada aqui quando vi o GPU, eu vi fiz cagada, Bruno. Fiz cagada. Mas daí você vai pensar o seguinte, a AMD, né, tá investindo pesado, né, nessa tecnologia de APUs, e ela viu que pra ela acha que isso é o futuro. E ela aprendeu com o PS3 que não se faz. Por exemplo, se você vai fazer um Crossfire ou um SLI, você precisa de duas placas de vídeo igual, certo? E dentro até da AMD e da Intel, quando você tem placas bem similares, porém mesma arquitetura, e você dentre elas consegue fazer em placas diferentes aí, um SLI ou um Crossfire, você fica limitado à placa de menor desempenho. O PS3 ele tinha uma GPU e uma placa, um chip, né, de GPU off-board, ou seja, tinha a PU e a GPU off-board diretamente na placa-mãe, né?
com arquitetura diferente. Então isso ocasionava vários conflitos, era muito difícil programar o jogo para rodar nas duas. Isso atrapalhou muito o PS3, ou seja, só jogos com muitos anos de desenvolvimento e otimização que conseguiram, né, fazer o jogo rodar bonito e liso no PS3. E falando um pouco aqui da Intel, né, a Intel em 1970 a pessoa lançou, né, tipo, o primeiro circuito integrado de memória RAM. Né, o circuito integrado, para quem não sabe, é o tal do CI, né. E um ano depois, né, criou o primeiro microprocessador, né, do mundo, o Intel 4004, para calculadores da Busicom, que é uma empresa japonesa. E na década de 90, pessoal, ganhos importantes da Intel, né, que a Intel tinha o laboratório de arquitetura da própria Intel, eles criaram o barramentos PCI, PCI Express e o barramento USB, né, que hoje em dia é altamente utilizado, né, por todo mundo e que foi feito lá nos laboratórios de arquitetura da Intel, que fazia parte de arquitetura de placa-mãe, né, PC e tal, né, e elas, como a gente viu aqui, ó, ela é corresponsável pela criação do padrão x86, né, e ela foi até, vamos dizer assim, uma vítima do seu próprio padrão que ela ajudou a criar. Ela tentou colocar os padrões no mercado, e só que o padrão no mercado se tornou tão forte, tão copiável por outras empresas, como a Cyrix, a própria AMD, que acabou virando um padrão dentro dos PCs domésticos que a própria Intel não conseguiu superar. E por que eu digo corresponsável pela criação do padrão x86? Justamente porque o NextGen, a empresa terceirizada lá de engenheiros da Intel, simplesmente tinha parte dos direitos sobre a tecnologia e vendeu, né, e foi vendida, né, toda a empresa para a AMD, que usufruiu muito bem, né, e desenvolveu muito bem esses produtos. Bom, aqui nas minhas considerações, vamos dizer assim, eu digo o seguinte: a partir de 2016, não sei, não consigo ver para o futuro, ou saber qual vai ser o melhor ou o pior, ou simplesmente vão se tornar marcas, né, heterogêneas em termos de mercado. Por que eu falo isso? Na década de 70 e 80 tivemos várias marcas de processadores, várias construtoras. Inclusive eu ressaltei aqui uns dois exemplos básicos aqui, depois eu quero citar. Que é o seguinte: você tem lá marcas competindo, fazendo produtos similares, porém para mercados diferentes. Elas não estão competindo lá. A Intel tem lá o Pentium G, né? A Intel tem lá a sua linha mais básica, mais barata. A AMD também tem uma linha super barata, os Celeron são ridiculamente baratos, processadores de 100, 120 reais. E a Intel lá tem os seus últimos Celeron ainda para vender, não sei se ela ainda fabrica eles, ou se só vende o que está em estoque. E tem os Pentium G, né? Porém, né, a gente sabe que a parte de alto desempenho e tal, sempre procuram inovar e trazer coisas novas, tanto as duas empresas. Tanto a AMD quando copiava produtos e quando começou a tentar caminhar com as próprias pernas e se adiantar ao mercado, quanto a Intel, né, na total desenvolvimento dos produtos. É melhoria, né, porque a gente viu que a passos largos hoje os processadores Core i são exemplos de desempenho, né? Todo mundo quer ter um Core i5 ou um Core i7 na sua máquina hoje em dia. E o que eu guardei aqui para vocês aqui no final, né? Uma coisa que talvez você não saiba, né? A IBM, né? Também a IBM mais a Apple e a Motorola criaram a arquitetura PowerPC, que foi usada em vários consoles como Dreamcast, a PlayStation 2, né? Wii e vários computadores da década de 90 para cá, né? Que usavam a tecnologia PowerPC, né? Uma arquitetura que a gente viu aí que chegou a processadores de núcleo 128 bits de banda de processamento. E
está no mercado de 1888, né? Então é uma das empresas mais velhas de tecnologia do mundo, em atividade, tem muitas patentes e tal, mas ela está em baixa, ou seja, ela não está sustentando o seu crescimento e ela está decrescendo, ou seja, ela não conseguiu se inovar. Hoje ela aplica soluções, né? E cria tecnologia para revender para outras empresas, vamos dizer assim. E um exemplo da contramão contrária, ou seja, uma empresa praticamente mais nova, nós temos a Qualcomm, né, que fabrica chipset processadores mobile com arquitetura ARM. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui nessa parte amarela. Ou seja, a Qualcomm em 1985 era praticamente desconhecida e hoje está dominando aí os processadores mobile com o tal do Snapdragon. A Qualcomm é quem fabrica o Snapdragon, né? E você vai dizer, o que é arquitetura ARM? É Advanced Risk Machine, né? O RISC, pessoal, é uma arquitetura de processamento, né, que foi usado no PlayStation 1 lá naquela época, né? Que era? Era computar conjuntos, né, de instruções reduzidos, né? Ou seja, no máximo aqui os RISCs, pelo que eu entendo, eles pegam até 32 bits. E um Pentium 1, por exemplo, também funcionava com 32 bits, porém com outra arquitetura, né? Arquitetura de 286. Então, pessoal, o que eu quero ressaltar aqui? Se você quer um PC game, se você quer um PC para renderizar vídeo, você tem que ver o que vai caber no seu bolso, né? Por exemplo, saber casar uma placa de vídeo com um processador e saber ser ciente o suficiente de dizer assim, não, eu posso colocar um i7, eu posso colocar um i5, por exemplo, hoje eu posso colocar um i5 4690K para rodar com a GTX 960 e vou ter um desempenho X, certo? Dentre todas as outras variáveis ali de memória RAM, placa-mãe, né? Você sabe que a placa-mãe influencia até certo ponto, né? De uma placa-mãe de entrada, uma placa-mãe extreme, uma placa-mãe mid-high ali que te oferece um custo-benefício legal. E você sabe que se você quiser rodar SLI, se você quiser usar Crossfire, você vai ter que ter um processador melhor, um 8350 e um i7 ali comparando, né? Você vai saber que o 8350 vai ser muito mais barato, porém ele vai te dar um desempenho muito melhor, muito menor, quer dizer, muito menor, né? Ficando aqui, explicando bem, muito menor que um i7 quarta geração, terceira geração, segunda geração. Se você pegar um i7 ali, um i7 2600, né, mesmo sem ser desbloqueado e pegar um 8350 e você fazer overclock, você vai conseguir chegar perto do desempenho. Você vai ter que fazer um overclock grande no FX. Ou seja, a grande característica, né, é saber fazer o overclock no FX, né, tirar um pouco desse gargalo, né, que ele tem ali de desempenho, né, porque o baixo aproveitamento por núcleo é que faz os FX, né, acabar perdendo desempenho para o Score I da Intel. Vendo isso, você tem que saber o seguinte: poxa, eu só tenho grana para comprar um i3. Será que vale a pena montar uma máquina, por exemplo, um FX 6300? Será que vale a pena comprar um FX 4300? Será que o valor, né, no final das contas, ele vai valer a pena para mim? Porque se você comprar, por exemplo, você está sem grana e você quer comprar um processador usado, você vai lá e pega um i5 segunda geração, você pega um i7 lá, terceira geração, um Nvidia Bridge da vida, você vai entender que a cada praticamente cada geração, e é mesmo da mesma geração, como a quarta geração que teve os 4440, 4590 e 4690, ou seja, três séries de processadores, né? Usam a mesma placa-mãe, usam, mas são praticamente processadores de séries diferentes, né? O i5 de entrada, o i5 mid e o i5 high, vamos dizer assim. Então você sabe que você vai ter a opção de você ter um PC que vai chegar a custar R$ 1.500 a mais do que você usar um FX, e você vai ter um desempenho X se você optar sim ou não por usar um AMD, XY se você usar um Intel. Ou seja, você tem que ponderar o que você tem mais. Se você tem dinheiro para gastar e não vai te fazer falta,
você pode sim ir lá e comprar um Intel i5. Ou seja, eu acho o seguinte, se for pensar em custo-benefício, né? Poxa, para montar o meu kit ali, processador, placa-mãe, né? Memória RAM, montar toda essa parte e placa de vídeo, vamos dizer assim, e botar tudo na balança. Poxa, será que se eu pegar um FX 6300 e pegar um A970 não compensa mais do que eu gastar o meu dinheiro num i5 com a 960, porque em algum momento, né, essa diferença de preços ali de quase 600, 700 reais de um processador por outro, vou poder investir uma placa de vídeo melhor e me dar um ganho maior, né? Aí assim, eu vou dar um gargalo na minha GTX 970 se eu colocar ela num FX 6300. Mas será que esse gargalo não vai ser melhor do que ter lá um i5 4690K rodando na 960? Então você tem que ponderar qual kit fica melhor e o que você vai ter. Por exemplo, se você tem lá um monitor 2K, um monitor 4K, você não vai comprar uma 960. Simplesmente a placa de vídeo não vai, porra. Você sabe que ela não vai ter nem memória de vídeo. Você vai ser obrigado a comprar uma 960 de 4 GB, que custa praticamente 300 reais a menos que uma 970, ou seja, você vai estar praticamente dando um tiro no pé no custo-benefício. Então, sempre que você for fazer um kit, faça uma, duas, três simulações, vá atrás de testes, vá atrás de conhecimento para não gastar seu dinheiro em vão. A gente vive num mundo capitalista, onde saber onde você vai colocar seu dinheiro, no azulzinho ou no vermelhinho, pode fazer toda a diferença entre frustração e felicidade, né? E primeiro ver para que você vai usar seu computador. Você vai usar para trabalhar e jogar, se você vai usar só para trabalhar, se você vai usar só para jogar, procurar a linha de processador, a linha de placa de vídeo que te atende melhor. Porque tem muita gente que fala, a AMD na parte de placa de vídeo, né, mudando o foco, hoje ela não consegue bater as placas de vídeo da Nvidia, por exemplo. Porém, a AMD, a gente sabe que com as APUs e com o PS4 e o Xbox One rodando APUs de tecnologia Radeon, né, tecnologia R9 ali, vão ter jogos otimizados para sua placa de vídeo por tabela, né? Ou seja, os jogos vão ser otimizados para os consoles e automaticamente vão ser otimizados para suas placas de vídeo. A gente sabe que a AMD investiu muito em poder bruto, né, de placa de vídeo. Você pega um GTX para minerar Bitcoins aí, ou qualquer tipo de mineração, né, virtual possível, você vai ver que as Nvidia praticamente não surte efeito. E as AMDs, como tem uma taxa de banda enorme, e veio aí com a tão sonhada nova tecnologia HBM, né, que segundo a AMD a DDR5 está fadada ao gargalo, então ela já está se adiantando, né, e lançando as primeiras placas de vídeo com a tecnologia HBM, para até diminuir custos de produção ali, então as placas dela mais baratas, como a R9 Nano hoje, que é uma placa de vídeo pequena e potente. Bom pessoal, é praticamente o que eu queria falar, dizer umas considerações finais e agradecer a vocês, se vocês chegaram até aqui, e se o som ficou meio ruim, me desculpa. Eu tô gravando com um headset mesmo, um Pulse, né? Não sei se o som tá ficando legal. E usei esse exemplo aqui da tabela que eu achei que era o exemplo mais simples de tentar falar sobre esse assunto. E queria dizer a vocês clicar no gostei se gostou, se inscrever se quiser, se não gostou, clica no não gostei. Se tiver alguma opinião contrária, comenta o vídeo, se quiser gravar um vídeo e botar no comentário, coloca, entendeu? Ou seja, o YouTube é uma democracia e a gente está aqui para tentar sempre se ajudar e ser ajudado, né? Então é isso aí, agradeço por tudo.